Hello guys, I'm Flávia Moura and I'm back. Olá pessoal, sou a professora Flávia Moura, estou aqui de volta, hein? Então olha só, para a nossa aula de hoje eu convido você, meu aluno do 9º ano, meus afiliados, aliás, a gente vai iniciar o nosso módulo 5. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o some, o any e o no, ok? Nesse módulo eu resolvi fazer de duas formas, tá? Eu dividi em duas formas. Por quê? Porque esse assunto ele é um pouquinho extenso e para que você possa entender direitinho, eu resolvi fazer assim. Então a gente vai conhecer esses pronomes, onde nós vamos usar cada um, para que eles servem, tá bom? E na próxima aula, que é a parte 2, a gente vai saber a família de cada um, ok? Let's go? Bom, indefinite pronouns. Olha só, os indefinite pronomes são palavras usadas para falar de pessoas, objetos ou lugares indefinidos de modo vago ou impreciso, tá? Então assim, a gente não tem dizer que significa tal coisa, ele vai bem vago. Vamos só, look. Vamos falar um pouquinho sobre o some primeiro. O que significa some? A gente precisa entender que o some, o any e o no, tanto pode ser usado no singular quanto no plural, ok? Só que o some significa algum, alguma, algum, algumas ou um pouco de, dependendo lá da frase, tá? O some, na regra geral, ele só pode ser usado na affirmative form, só na forma afirmativa. Look, I want to study some languages. Eu quero estudar alguns idiomas. Another example, the house needs some repairs. A casa precisa de algum reparo, né? Ou um pouco de reparo. Então, essa questão de tradução, isso vai muito além, tá? A gente não vai fixar só em uma tradução. Another example, I'd like some tea. Eu gostaria, né, de um pouco de chá ou de algum chá. Another, I have some question for you. Eu tenho algumas perguntas, algumas questões para você. Então, você vai observar a frase. Se ela estiver afirmando, você já sabe que eu vou usar o some. Essa é na regra geral dele. Vamos ver a nossa exceção do some. Look, usamos some em frases interrogativas quando queremos pedir ou oferecer algo. Olha só, a regra geral dele, a base form que a gente fala, é só em frases afirmativas. Agora, se minha frase estiver fazendo o pedido ou oferecendo alguma coisa para alguém, eu posso sim usar o some na forma interrogativa. Look, do you want to eat some chips? Você quer comer algumas batatas, algumas batatinhas? Então foi um oferecimento, ok? Another example, could you lend me some paper? Você podia me emprestar algum papel? Tá? Então, um oferecimento, um pedido. Aí nós temos, would you like to eat some Snickers? Você gostaria de comer alguns salgadinhos? Também é um oferecimento. Então, olha só, o some, na regra geral, ele só pode ser usado na forma afirmativa, só. Agora, quando for um oferecimento ou um pedido, eu posso sim colocar o some na forma interrogativa, right? Bom, vamos falar um pouquinho do any. O any significa algum, alguma, alguns, né, algumas e nenhum. Olha só, nenhum. Então isso quer dizer que o any eu vou usar na interrogative and negative forms, nessas duas formas. Look, do you have any questions for me? Você tem algumas perguntas para mim? Tá? Então aqui algumas perguntas. Is there any sugar here? Tem algum açúcar aqui? Interrogativo, por isso eu usei N. Do you know any of these girls? Você conhece alguma dessas garotas? Forma interrogativa, por isso eu uso N, ok? In the negative form, look, I don't need to go to any school. Eu não preciso ir para nenhuma escola. Tá? Então, no caso aqui, a tradução já foi nenhuma. Another example, there isn't any book in the class. Não há nenhum livro na sala, tá?
Another example nós temos. They can't drink any beer. Eles não podem beber nenhuma cerveja. Então, regra geral do N, forma interrogativa e negativa. Vamos olhar se tem alguma exceção do N. Look. Temos sim, olha só. Usamos N em frases afirmativas quando e somente quando tiver o significado de qualquer, tá? Então, na regrinha geral do N, forma interrogativa e negativa. Se por um acaso a minha frase tiver o significado de qualquer, eu posso encaixar o N na forma afirmativa, ok? Look the example. I want to eat any fruit. Eu quero comer qualquer fruta. Olha o significado de N aqui, como ele mudou totalmente. Não é nem algumas e também não é nenhum. Nesse caso já significa qualquer. Another example. She needs to choose any gift. Ela precisa escolher qualquer presente, tá? Então o significado de N aqui nesse caso é qualquer. Another example. We want to go to any restaurant. Nós queremos ir para qualquer restaurante, ok? Então, some, na regra geral, affirmative form. Com exceção, se for um pedido ou um oferecimento, eu posso incluir na forma interrogativa. Any, interrogative and negative forms. Se tiver o significado de qualquer, eu posso incluir o N na minha forma afirmativa, ok? Vamos agora para o no. O no significa nenhum ou nenhuma. Agora eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, pay attention, sobre esse no. Ele às vezes engana muita gente, tá? Olha só, usado apenas em frases que são aparentemente afirmativas, mas com o no inserido nas mesmas, tornam-se negativas. Porque olha só, eu não posso pegar uma frase negativa e colocar o no, porque nós vamos ficar com dois negativos em uma frase, então nesse caso já fica errado. Eu não posso colocar isn't no, aren't no, don't no, totalmente errado, tá? Então por que ele usa esse no para transformar na frase negativa? Olha só, there is no tea, não há chá, não há chá, ou então não há nenhum chá. Isso, a tradução ela é bem flexível. I have no sugar at home, eu não tenho nenhum açúcar em casa. Tá bom? Então, olha só. Observe que aqui está afirmando have. Então, eu uso no para automaticamente negar a minha frase. Eu não preciso usar a minha negação antes do no, ok? She listens no one. Ela não ouve ninguém, tá? Ela não quer ouvir ninguém, ela não escuta ninguém. Então, eu não preciso usar aqui, ó, o doesn't, que no caso aqui é a negação aqui, e depois colocar o no. Vai ficar duas negativas em uma oração só. Vai ficar errado, ok? Então, o no eu vou usar em frases afirmativas para que ela possa ficar ou transformar na negativa, tá? Eu não preciso de outra negação. Olha só esse exemplo, look. We don't need no education. Isso aqui é de uma music, você se lembra? We don't need no education. Lembraram? Tá? Então, olha só. Observem aqui, ó, don't e no. Essa frase, aí você vai dizer assim, ah, teacher, mas se tá aí, é uma letra de uma música, gramaticalmente está wrong, está errado, tá? Porque em músicas, a gente já conversou sobre isso, né? Normalmente eles fazem isso em músicas, até mesmo em poesias, em cartas, eles não seguem a gramática à risca, tá? Mas não pode. Se eu tenho a negativa aqui, nesse caso aqui, eu não iria colocar o no. Eu poderia colocar o N? Sim, porque é uma frase negativa. Mas como essa aqui eu já tenho o don't, eu não uso no, tá? Ou então, we need no education, aí sim ficaria certo, ok? Só pra gente lembrar um pouquinho, olha só. Some, frases afirmativas, exclusivas, tá? Só se tiver fazendo um pedido ou oferecendo alguma coisa, eu posso usar em frases interrogativas. O N, exclusivo, interrogativo e negativo, tá bom? Agora, se tiver o significado de qualquer, eu posso inserir em uma frase afirmativa. E o nosso no, ele é usado exclusivamente em frases afirmativas, aparentemente afirmativas, para dar sentido negativo à frase, ok? Examples, look.
Here we have some books. Olha só, aqui nós temos alguns livros. Muito bem, eu tenho o uso do some, uma frase afirmativa. Beleza, right. Do you have any time? Está correto o uso do N aí? Sim. N em frase interrogativa. Você tem algum tempo? Take any CD you want. Olha só, aqui é uma frase afirmativa. Ah, tia, então eu vou usar o some? Não, eu vou usar o N, porque nesse caso eu estou falando, pegue qualquer CD que você quiser, ok? Próxima. I have no time. Eu não tenho nenhum tempo. Ou eu não tenho tempo. Eu não falo eu não tenho nenhum tempo, né? A gente fala eu não tenho tempo. A gente fala logo assim, né? Então, eu tenho no aqui, aparentemente a minha frase é afirmativa, mas não é porque eu tenho o uso de quem? Do no, ok? Another example, would you like some coffee? Você gostaria de algum café? Some, em frase interrogativa? Yeah. Por que que sim? Porque aqui eu estou fazendo um oferecimento. Você gostaria de algum café? Ok? Bom, pessoal, olha só, aqui nessa nossa primeira parte do some, do N e do no, é o básico que a gente precisa entender para a nossa próxima aula, tá? Lembrar de onde a gente vai colocar cada um, quais são as frases, quais são as exceções, porque na próxima aula, na parte 2, eu vou trazer a família de cada um deles. Aquele somebody, anybody, something, tá bom? A gente vai ver onde nós vamos usar cada um. Acompanhe na agenda Edu, tá ok? And see you next class. Bye!